bem com vocês? Mais um Café com Gustavo, agora a parte 2. Ou seja, se você não viu a parte 1, onde o Gabriel se apresenta e tudo mais, veja. Mas já vou dar um spoiler para você que não viu. O Gabriel é quem nos ajuda aqui no canal. É um grande entusiasta, ele que edita. Você já viu aquelas imagens de começo de alguns vídeos? Eu, desenho animado e tal, tudo o Gabriel que fez, tá? E Gabriel, a gente conversou um pouco lá sobre Star Wars, e agora a gente vai falar um pouco sobre Crônicas de Nárnia, né, Gabriel? Isso mesmo. Que personagem aí de Crônicas de Nárnia que você acha que é interessante nesse fechamento que a gente está falando de liderança? Qual que é o personagem que você acha que a gente tem que falar sobre ele hoje? O nome curto, né? É o Aslan, que é o grande leão do mundo de Nárnia, né? Que eu trouxe uma curiosidade muito legal que muitas pessoas que às vezes que assistem o filme não percebem, não se atentam aos detalhes, né? Que o Aslan representa Deus, né? Aslan é Deus aqui, né? Na Terra, como se fosse Deus para nós. Geralmente as pessoas veem um dos filmes de Narnia, esquecem que tem vários, né? E até que tem um até que ele deixa isso mais ou menos explícito, né? Isso. Tem aquela cena que ele vira e fala que no seu mundo tem outro nome e tal. Isso. E uma curiosidade, né, Gabriel? Trem, né? Isso, exatamente. E tem uma curiosidade, que C.S. Lewis foi um dos grandes teólogos do século XX, tem uma produção cristã incrível. Então, legal você ter Ele já deixou claro, né, que Aslan é Deus. Ele mesmo já disse isso, que Aslan é Deus aqui na Terra. Ele mesmo disse. E é maneiro demais isso. E o que você acha que é legal da gente falar do Aslan em relação à liderança? Que características aí que você vê no Aslan que todo líder deveria ter, por exemplo? O Aslan, diferente do Palpatine, que foi o tema do primeiro vídeo que eu participei, ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele não vai induzir ninguém. Ele tá lá, ele é um cara que encoraja, que te ajuda da melhor forma, mas ele não... Né, se eu não me engano, no segundo filme dele, ele tá um pouco distante, né? No segundo e no terceiro filme, ele tá um pouco distante, você não vê muito ele, né? E aí as crianças começam a rezar pro Aslan, né? Um tipo de reza, né? Que eles pedem pro Aslan, você não aparece, você some, você sumiu. Mas de alguma maneira eles estavam em perigo e eles conseguem se livrar disso, né? Por algum milagre, né? Um milagre mesmo, e eles conseguem sair dessa situação difícil. E aí fica na cabeça das pessoas, né? Foi Aslan, não foi Aslan, não foi coincidência. Eu gosto de acreditar que foi o Aslan, é mais legal. O que você está trazendo que é interessante, assim, o Aslan ele não era alguém autoritário. Não. E se você quisesse segui-lo, você poderia e tal, que é um pouco que eu já comentei aqui algumas vezes, eu que sou cristão e acredito que a gente tem um livre-arbítrio. Isso. Mas nada melhor do que seguir Jesus Cristo, né? Isso é o que o cristão acredita. Então acho que você trouxe um exemplo muito bacana, você comparou os dois. Então assim, o Palpatine usava a força, era imperador, obrigava a pessoa a seguir e tal. O Aslan não. O Aslan talvez ele tentava... Você acha que quem seguiu o Aslan era mais pelo quê? Por causa dos princípios do Aslan? Dos princípios, tudo, né? Tudo. O Aslan era um ser muito, muito, muito bom, né? Naquele universo. Fora também, né? Porque é Deus. A questão da bondade, então. Sim. E você vê também que o Aslan era um líder disposto a se sacrificar, a servir os outros. Você vê isso também nesse personagem? Sim, ele se sacrifica, né? No primeiro filme. Ele se sacrifica para poder... Porque no primeiro filme vão os 4, né? As 4 crianças. A Susana, a Lúcia, o Pedro e o Edmundo. Isso aí. Edmundo, que é o elo fraco dos 4, né? Que ele foi primeiro, então quem encontra ele primeiro é a feiticeira, que nada mais é do que a representação do diabo, né? No filme. Então ela foi, até que ele pertencia a ela, o menino, né? Ele acabou se entregando para ela, né? Ela deu um docinho pra ele, não lembro do docinho. Foi. E ele amou. Prometeu um poder pra ele, que é o que ele queria. E ele, né,
acabou se perdendo no começo do filme, né? Igual o Anakin, que ela falava aqui pra ele, igual o Anakin no último vídeo. E é maneiro demais essa parte, né? E o Aslan, né, pra poder conseguir libertar o garoto, ele se sacrifica para poder salvar a criança, né? Que é só uma criança. E ele avisou que que ele voltaria algum dia, ele avisou que não era o fim aquele. Então ele volta, né? E é isso. E ajuda depois eles até vencerem a guerra, né? Ajuda. E prender a feiticeira, né? Que ela acaba dando trabalho mais nos outros 2 filmes, né? Porque no outro filme ela tá congelada, ela tenta voltar, porque tem quem crê na feiticeira, quem tá do lado da feiticeira, tenta trazer ela de volta. Mas infelizmente ela não consegue voltar. E no terceiro filme, se eu não me engano, eles estão num mar que os seus maiores pesadelos se tornam realidade. O maior pesadelo do Edmundo é a feiticeira. E aí ela acaba aparecendo lá, mas é por um período. Mas ela é a representação, sim, do diabo mesmo nesse filme. Olha, essa cena que você comentou do Aslan, quando ele se entrega para a feiticeira e ele acaba morrendo, é uma das cenas que mais me marcou, assim, porque o Aslan, quando ele aparece no filme, ele é um leão, né? Assim, ele tem todo aquele poder, aquela força, sim, né? E você vê ele realmente se entregando, sendo totalmente humilhado e tal, porque ele acabou colocando, né? Ele se colocou no lugar, né? Que a gente entende que Jesus fez por nós, porque sim, ele se exatamente entregou isso, pelos né? nossos pecados, e ele não tem reação nenhuma. Só que ele tem esse poder, essa força, que quando ele volta, ele é fundamental na batalha. Sim. Então acho que você trouxe um personagem muito interessante, você trouxe cenas importantíssimas, e aquela questão assim do líder que está disposto a se entregar, do líder que está disposto a perecer mesmo pelos interesses do outro e tal. Então assim, acho que você trouxe um exemplo muito legal. E a gente falando do Aslan e tal, tem alguma outra cena, alguma outra coisa que você acha que é bacana da gente falar relacionada à liderança? Então, existem teorias, né, de que essas crianças, elas não eram muito ligadas a Deus, à espiritualidade, né, não acreditavam, e elas foram levadas para Narnia exatamente por isso, para poder se encontrar, ter uma conexão maior com Deus, e até que os mais velhos, né, alcançam isso primeiro, e como os outros 2 mais jovens demoram um pouco para associar as coisas, eles continuaram indo por mais um tempo, né, até que depois eles, no terceiro filme, eles levam um primo deles, né, acaba dando um trabalho do caramba lá também, e dá tudo certo depois, até que o Aslan aparece e se despede de vez das crianças daquele mundo, né, de Narnia. Porque ele vai estar sempre com elas de alguma outra maneira, de algum outro jeito. Eu acho que você trouxe um exemplo bacana, porque assim, às vezes a gente está falando de liderança, mas cada um tem o seu tempo. Então você vê que 2 crianças já não precisavam mais de Narnia. Por isso que a gente fala às vezes da questão da mentoria. Cada pessoa tem o seu tempo para conseguir alcançar a sua melhor versão. Isso os coaches hoje trazem da melhor versão, então, mas é verdade. Sim. É verdade. Não tanto do jeito que eles falam, mas é verdade. Então cada um tem o seu tempo. Agora, qual que é o importante? É o líder olhar para o liderado, conseguir ver esse tempo que ele precisa, mas nunca desistir de investir nele. Você vê que o Aslan, apesar do tempo ter passado ou não, sempre esteve ali ao lado deles. Eles, percebendo ou não, ele sempre esteve. E cada um teve o seu tempo, mas todos foram impactados por ele. É isso que todo líder tem que buscar. Sim. Gabriel, muito obrigado por você ter participado aqui. Não só por tudo que você faz no canal, mas você ter participado desses 2 vídeos. E saiba que sempre que você quiser, as portas estão abertas, porque eu não aprendo com você só fora no que você grava, mas nessa verdadeiro papo que a gente sempre tem. E você que está aí, muito obrigado por ter nos acompanhado tanto na parte 1 quanto na parte 2. E não deixe de se inscrever, ver os nossos vídeos e compartilhar com seus amigos. Achou que é uma coisa boa para mandar para o inimigo? Manda também.
Obrigado. Até a Até a próxima. próxima.